Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Edvanilson Santos. Eu sou mestre em ensino de ciências e matemática pela Universidade Estadual da Paraíba, mestre em computação, comunicação e artes pela Universidade Federal da Paraíba. Atualmente eu sou doutorando no programa de pós-graduação em educação matemática na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Sou orientando da professora Patrícia Sândalo Pereira e nesse congresso estarei apresentando para vocês um trabalho intitulado Playgramação, uma experiência de ensino e aprendizagem de programação nos anos iniciais. Vamos lá? Nesse trabalho, os tópicos abordados serão a contextualização da pesquisa, tecnologias da informação e da comunicação, limites e possibilidades de implementação de projetos educacionais, a teoria da relação com o saber, proposta por Bernard Chaloux e os processos de mobilização, método, apresentando o ambiente de programação, resultados e discussão, conclusões e as nossas referências. Bom, quanto à contextualização, embora os avanços tecnológicos sejam cada vez mais promissores na sociedade contemporânea, através do desenvolvimento de softwares educacionais, aplicativos, sérios games, entre outros, contudo, nem sempre estão ao alcance da comunidade escolar. Nesse sentido, a Faculdade Senai Paraíba elaborou o projeto de extensão chamado Playgramação, propondo como objetivo principal introduzir o ensino de programação e empreendedorismo para alunos do ensino fundamental 1 de uma escola municipal próxima à instituição de ensino superior, locus das atividades teóricas e práticas que foram conduzidas em uma perspectiva interdisciplinar. Nesse trabalho, buscamos compreender como o uso de uma plataforma gratuita utilizada para o ensino de programação pode contribuir para a apropriação de saberes na área de informática. Para conseguirmos indicações relacionadas à aproximação do foco desse trabalho de natureza qualitativa, fundamentamos nossa discussão com base nos estudos das tecnologias da informação e da comunicação e na teoria da relação com o saber. Tecnologias de informação e da comunicação, limites e possibilidades de implementação de projetos educacionais. Sancho apresenta um conjunto de reflexões e lições aprendidas no Projeto School que, por intermédio de outros pesquisadores, estipula 7 axiomas para uma prática que objetiva transformar a educação com base no uso de tecnologias. Infraestrutura tecnológica adequada. Esse ponto está diretamente relacionado ao investimento econômico de recursos para a compra de uma determinada tecnologia. E a autora aponta que é o primeiro axioma e o mais fácil de ser alcançado e implementado. A utilização dos novos meios nos processos de ensino e aprendizagem corresponde ao segundo axioma. Para Juana Sancho, as escolas devem integrar os novos meios para todos os alunos, em todos os aspectos do currículo. Como é percebido, a integração de novos meios na educação é um desafio a ser vencido, tendo em vista a necessidade de uma ruptura das velhas práticas que não proporcionam aos alunos a possibilidade de explorar diferentes formas de aprender. O terceiro axioma, o enfoque construtivista da gestão, está relacionado à utilização de novos meios na escola. Deve ser resultado não apenas de uma posição ou de uma imposição, mas de um sistema de ajudas para que responda à iniciativa dos professores, segundo o enfoque construtivista.
Nesse enfoque, pessoal, nós podemos citar aqui como exemplo um enfoque com base em uma gestão colaborativa, onde gestores, professores e a comunidade escolar como um todo trabalham com um objetivo comum, diretamente relacionado a melhorias no contexto educacional e da realidade da própria escola. O próximo axioma é investir na capacidade do aluno de adquirir sua própria educação. É comum percebermos que o êxito na educação se concentra no resultado de exames, mais do que a qualidade das aprendizagens feitas pelos alunos. O próximo axioma, impossibilidade de prever resultados de aprendizagem. De acordo com Juana Sancho, os educadores devem abandonar a premissa de que podem prever o que terá aprendido um bom estudante como resultado da experiência educativa. A forte tendência baseada em sistemas de avaliação que não privilegia a construção do conhecimento educacional com base em competências e habilidades, em uma avaliação diagnóstica e formativa, porém, marca um processo de avaliação com repetição dos dados, conceitos e definições previamente memorizados e compreendidos em sua grande maioria dos livros didáticos. Reproduz entre os professores a ilusão de que é possível prever o que deve ter aprendido um bom estudante como resultado de uma experiência educativa. O próximo axioma, o sexto axioma, é ampliar o conceito de interação docente. As qualidades de comunicação e interação docente na sala de aula influenciam as qualidades de aprendizagem. Nos mais diversos contextos sociais, dentro e fora da sala de aula, a comunicação merece um papel importante. Freire destaca a importância das relações interpessoais em uma perspectiva dialógica. E, por fim, o questionamento do senso pedagógico comum. Nos processos de ensino e aprendizagem, é de fundamental importância refletir e questionarmos as convicções pedagógicas ao que é e não é. Por exemplo, uma idade apropriada para aprender e sob qual perspectiva ensino e aprendizagem devem funcionar a sala de aula. Construtivista, interacionista, socio-interacionista, entre outros. Para questionar o senso pedagógico comum, é necessária uma postura reflexiva e crítica do professor quanto à sua prática, identificando, desse modo, quais as abordagens teóricas, metodológicas presentes em sua sala de aula, principalmente no que concerne às contribuições da psicologia da aprendizagem. A teoria da relação com o saber e os processos de mobilização. A teoria da relação com o saber imbrica estudos advindos de algumas áreas do conhecimento humano, como antropologia, sociologia e psicologia, tendo como autor o pesquisador Bernard Charlot. A relação com o saber, como define Charlot, é a relação com o mundo, com o outro e consigo mesmo, de um sujeito confrontado com a necessidade de aprender. Charlot, ele propõe que a relação com o saber está relacionada e imbricada a 3 dimensões, a saber, a dimensão identidade ou identitária, dimensão epistêmica e dimensão social. A dimensão identitária, nesse processo, Charlot menciona que aprender faz sentido por referências à história do sujeito, às suas expectativas, às suas referências, à sua concepção de vida, às suas relações com os outros, à imagem que tem de si e a que quer dar de si aos outros. Na dimensão epistêmica, na escola, quem aprende não é o eu empírico, não é o eu da experiência cotidiana. Quem aprende na escola é o eu epistêmico, o que os filósofos chamam de razão,
o eu presente. A grande questão é como fazer advir o eu epistêmico a partir do eu empírico. Na relação com o mundo, com os outros e consigo mesmo, o aluno precisa ascender ao eu epistêmico, porém sem perder a experiência cotidiana. Na dimensão social, a relação com o saber exprime as condições sociais do indivíduo e as relações sociais que estruturam a sociedade na qual esse indivíduo está inserido. No entanto, Charlot enfatiza que as relações sociais estruturam a relação com o saber e com a escola, mas não determinam. O fato de que um sujeito pode estabelecer relação com o saber que corresponda com a sua identidade social não quer dizer que há uma relação causal entre elas, pois a relação com o saber também é singular do sujeito com o saber. Bom, sobre a questão do método ou os aspectos metodológicos da pesquisa, nós organizamos o Playgramação em 10 encontros, em um total de 40 horas. No primeiro encontro, realizamos a apresentação do laboratório de informática e equipamentos, explanando sobre os cuidados no ambiente informatizado. Também nessa oportunidade apresentamos os setores da Faculdade Senai e as diferentes oficinas com o objetivo de integrar os alunos a um novo ambiente educacional. No segundo encontro, nós discutimos sobre o uso correto do computador pessoal, com um breve relato da função que desempenha, além da articulação de estudos relacionados à língua portuguesa e matemática no contexto da informática. Esse procedimento, esse passo percorreu todo o Playgramação, porque a cada aprendizagem nova sobre algoritmos ou conceitos relacionados à informática, nós sempre tentamos fazer um processo de interlocução entre os conteúdos vistos na escola, né, estudados na escola, com os conteúdos abordados no projeto. No terceiro encontro, nós apresentamos o ambiente de programação, o code.org. No quarto encontro, fizemos a introdução a algoritmos. No quinto encontro, exploramos as estruturas de decisão. No sexto, estruturas de repetição. No sétimo encontro, estudo de uso de variáveis. Oitavo encontro, como utilizar funções. No nono encontro, projeto final. No décimo encontro, nós realizamos o encerramento com a entrega de certificados e presença de familiares. E os relatos das famílias e dos alunos ao término do projeto foi extremamente rico. Bom, pessoal, o ambiente de programação utilizado foi o code.org. É um ambiente virtual, você pode acessá-lo. Possui diversos níveis e formatos para aprendizagem de programação, tá? Vem numa forma de jogo, né? Em que o aluno ele pode desenvolver o seu próprio game, o seu próprio jogo e movimentar os personagens, tá? De uma forma lúdica e divertida. O interessante também é que o próprio ambiente fornece tanto atividades para aprendizagem de programação com acesso à internet ou aprendizagem de programação desplugada, tá? O que inclui, né, de certa forma, os alunos que por um determinado momento não têm acesso à internet. É uma ferramenta muito rica e utilizada por diversos professores, né, e alunos em diferentes contextos, não só no Brasil, mas também no âmbito internacional. Resultados, categorias de análise e discussão. Bom, após a conclusão do projeto Playgramação, ao término das atividades, pedimos aos alunos
que avaliassem e descrevessem em uma folha de registro a experiência vivenciada no aprendizado de programação, o que eles aprenderam. Um dos motivos que nos levou a analisar as perspectivas dos alunos nas aulas de programação é que elas podem ser norteadoras no processo de apropriação de saberes. As análises puderam auxiliar na avaliação da aprendizagem. Ao considerarmos a singularidade e identidade dos alunos, valorizamos também a sua história. Você poderá encontrar em nosso artigo uma maior riqueza de detalhes concernente aos instrumentos utilizados na pesquisa para a coleta de dados, bem como as relações das nossas categorias de análise advinda dos dados, a saber, a dimensão identitária, epistêmica e a dimensão social, que foi analisada no projeto e nesse artigo. A presente pesquisa buscou compreender como o uso de uma plataforma gratuita utilizada para o ensino de programação, com aulas realizadas no âmbito do projeto de extensão Playgramação, pode contribuir para a apropriação de saberes na área de informática. Ao término da avaliação realizada, podemos inferir com base nas relações estabelecidas pelos sujeitos que os mesmos se encontram, de modo geral, mobilizados para aprender novos saberes por meio dos jogos disponibilizados na plataforma code.org e que a relação com o saber se constitui com uma perspectiva de aceitação para a apropriação do conhecimento. De acordo com a experiência vivenciada no Playgramação, aprender brincando parece ser uma boa opção para a mobilização do aluno em uma determinada atividade intelectual, em especial no contexto da educação informática, podendo ser uma mola propulsora para a apropriação de saberes. Bom, essas são as nossas referências. E aqui fica os nossos agradecimentos. E eu desejo sincero que Deus abençoe a todos e que tenham todos os amigos um excelente congresso. Fraterno abraço.